Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, tá? A mais uma live da terapia psicossomática na dor. E hoje temos uma honra e uma grande satisfação em receber um profissional de mão cheia, tá? Do Maranhão, tá? Uma pessoa que tem me trazido muita felicidade, tem me trazido muita satisfação. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Tudo jóia? tudo Rapaz, jóia? tem uma novidade aí, né? Tem um negócio É, aparecido, aqui, ó. mostra aí pra mim. Muito bem, fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. E olha, cara, vamos tomar um café junto aqui, ó, brindando. Então, vocês que estão assistindo a live aí, que também estão fazendo os nossos cursos, tá? Recebendo os atlas aí, mostra aí, diz aí que está recebendo os teus mimos, tá? Porque isso aí é um motivo muito grande de satisfação, tá? E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? É um tema delicado, é um tema importante, só que, no mais das vezes, é um tema muito velado, tá? É um tema velado, que é exatamente a mulher está mutilada e ela se cala. A mulher foi ali, ela sofreu um tratamento e a gente entende que grande parte das dores emocionais vem de tratamentos, tá? Eu não vou me alongar muito porque hoje a palavra é do meu amigo, do meu nobre professor, do Marcos Vinícius. Então, uma honra muito grande poder compartilhar essa singela live de quinta-feira com você, meu amigo. Na verdade, assim, eu vou falar e depois tu complementa, né? Então, a saúde da mulher, né, da mulher mastectomizada, que retirou a mama pós câncer de mama. Na verdade, assim, a saúde emocional desse tipo de mulher tem muito a ver com a imagem corporal, tá? A imagem corporal é uma representação mental que a gente tem do nosso próprio corpo, tá? E essa representação não é só a visão, né? Você tem, mas todas as vivências que você teve ao longo da vida, as vivências afetivas, as vivências sociais, as alterações ou vivências fisiológicas que você sofreu ao longo da vida, e tudo isso vai influenciar como a gente se percebe, né? E no caso dessa mulher, né, que retirou a mama, como ela se percebe? Então, a imagem corporal, na verdade, ela é bem peculiar, né? E é de cada um, né? Então, ela está ligada muito a cada pessoa. Então, a sua história, as suas experiências, as suas vivências, desde da barriga da mãe, da primeira infância até os dias atuais, né? E uma coisa que pode alterar essa imagem corporal é justamente o surgimento de uma doença. E aí, no caso, a gente tem, por exemplo, o câncer de mama, né? Talvez entre os cânceres, né, de todas as mulheres, o mais prevalente é a mama e o de útero, mas a mama em si, ela causa realmente uma alteração da imagem corporal, o que é retirado justamente o símbolo da mulher, que é a mama, né? Que é a mama. E aí, a mastectomia, que é a retirada dessa mama, ela pode ser parcial, que a gente chama de quadrantectomia, ou ela pode ser total, né, que a gente chama de mastectomia total. E com a mastectomia, ela pode ser tanto no seio direito quanto no seio esquerdo. Na minha vivência prática, nas mulheres que eu já atendi, a grande maioria, geralmente, não sei porquê, mas elas têm, aí o senhor pode depois entrar com a terapia psicossomática, mas elas geralmente elas retiram mais a mama esquerda, tá, do que realmente a mama direita, tá?
E aí, como na mastectomia o principal local afetado é o seio, e o seio, para a mulher, é o símbolo da feminilidade, né? É o símbolo da fertilidade, é o símbolo da sexualidade, é o símbolo da amamentação. Então, existe esse grande impacto, talvez emocional, né? Com a retirada da mama, seja ela parcial, mas principalmente quando ela, ela é total, né? Então, a doença, né, nesse local, que é a mama, ela vai destruir todas as possibilidades, talvez, de simbolização da mulher enquanto um ser feminino, né, enquanto ser mulher. E aí começa aqueles pensamentos negativos. Ah, será que eu vou ficar menos mulher porque eu retirei a mama? Será que eu vou ficar mais feia porque eu retirei a mama? Será que eu vou ficar menos feminina porque eu retirei a mama? Ah, será que eu vou ficar menos atraente, menos sexy porque eu retirei a mama? Tá? Isso não só pela mama, mas se ela for fazer os tratamentos adjuvantes pós a cirurgia, como a quimioterapia, por exemplo, a perda de cabelo, né, também influencia muito na questão da autoimagem corporal. E aí, muitas das vezes, essas mulheres, pós-cirurgia de câncer de mama, eu sei que eu já atendi muitos no consultório, e elas relatam, olha, às vezes é como se tivesse faltando uma parte de mim, eu me sinto incompleta, existe aquele sofrimento, né, pela perda da mama, a diminuição da autoestima dela vai lá para baixo, né, a autoestima vai lá para baixo, e às vezes existe uma ausência de significado em relação à vida, por consequência dessa mutilação, como o senhor falou no início, né? E agora, claro, algumas ainda conseguem aceitar a perda do seio, né, como um modo de cura em relação ao câncer, mas a grande maioria, elas, para aceitar, elas talvez demoram um tempo, e nesse tempo realmente existe essa alteração, né, da imagem. E aí, nesse momento, né, esses acontecimentos que ocorrem durante toda a vida dela, né, que vão influenciar a imagem corporal, a percepção que ela tem de si, nesse momento, quando chega a doença, aí isso pode, talvez, influenciar de forma positiva, mas também pode influenciar de forma negativa, né? Tanto na parte afetiva, tanto na parte emocional, tanto na parte psicológica, tanto na parte social, tanto na relação marido e mulher, quando elas são casadas. E aí isso influencia essa aceitação dessa nova imagem corporal que ela vai ter com a retirada da mama ou não, né? E uma das coisas que talvez melhore um pouco a imagem corporal às vezes, elas submetem à reconstrução mamária, né? E essa reconstrução mamária, ela vai minimizar um pouco, né, entre aspas, né, as sequelas, né? Sejam elas mais físicas, sejam elas mais emocionais. E aí, se minimiza, melhora o quê? Melhora a qualidade de vida dela, elas conseguem, então, às vezes, pós a reconstrução mamária, terem uma vida mais, entre aspas, normal, porque uma das consequências da mastectomia é o linfedema de membro superior, que é um inchaço no braço. Esse inchaço não tem cura, esse inchaço ela vai ter que conviver com momentos de remissão desse inchaço, momentos de exacerbação desse inchaço. E às vezes pequenas atividades como cozinhar, elas já relatam, só de sentir o calor na cozinha, já senti o meu braço mais pesado. Né? Eu já senti o meu braço mais pesado, parece que a minha blusa já apertou, o meu braço já está apertando a minha blusa. Então, são essas coisas, né, que isso vai alterando, de certa forma, e minando a imagem corporal dela. E talvez com a reconstrução mamária, elas conseguem, entre aspas, né, dar uma retomada melhor nas atividades habituais,
elas conseguem resgatar um pouco a autoestima, a imagem corporal, esse sentimento de feminilidade que ela perdeu com a retirada da mama e talvez com a reconstrução ela já ganhe um pouco mais, né, de afetividade, de autoestima. E aí o que é que acontece? Essa perda da imagem corporal, ela afeta principalmente a autoestima. Muitas relatam que têm medo, né, emocionalmente, né, ficam ansiosas e aí começam a sentir medo, principalmente medo da morte. Elas diminuem o libido, né, por conta dessa retirada da mama. Elas vão ter que fazer, como eu falei para você, de certa forma, certas adaptações físicas, às vezes um peso a mais, ela já sente o braço como lateral à cirurgia, ela tem que ter cuidado com várias coisas, com picada de inseto, a retirada da cutícula, porque tudo isso naquele braço homolateral pode levar a uma infecção, uma erisipela de membro superior. E essas adaptações, não só físicas, mas adaptações psicológicas, familiares, sociais, e essas adaptações emocionais. E muitas das vezes, emocionalmente, essa retirada da mama, levando essa autopercepção da imagem corporal de forma negativa, faz com que a mulher comece a vivenciar períodos de perda, né, pela retirada da mama, talvez períodos de ansiedade, períodos de depressão, períodos de preocupação, e tudo isso mina a qualidade de vida, né? Então, diminui a qualidade de vida. E essas alterações, né, nesse estilo da vida dela, por conta da mastectomia, que vai alterar completamente, não só o estilo de vida, mas altera algumas rotinas, né? Como, por exemplo, era muito comum, elas chegavam no consultório, elas chegavam com aquelas camisas mais regatas. E aí elas falavam assim, mas por que você está usando essas camisas mais regatas? Porque se eu uso essa camisa que tem... Me ajuda aqui, professor, o nome disso aqui. Que não é regata, hein? Que é uma blusa mesmo, né? Isso aqui, ó, fica apertando no meu braço. E aí esse aperto que fica apertando no meu braço fica me lembrando do meu problema. Fica me lembrando que eu tive câncer, que eu estou em tratamento de câncer, ou que eu retirei minha mama, né? Muitas delas, às vezes, elas retiram objetos como relógio, anéis, pulseiras daquele braço homolateral onde foi feita a cirurgia, porque elas dizem assim, quando o linfedema exacerba, o relógio aperta, a pulseira aperta, o anel aperta, e tudo isso faz me lembrar novamente do problema, né? Então, emocionalmente, elas são muito impactadas em relação até essas alterações de estilo de vida, né? Ou seja, afeta a aparência, né? Afeta a aparência de como ela se vê, né? E aí, muitas delas também relatam um desconforto sexual, né? Principalmente em relação ao parceiro. O meu parceiro perdeu o interesse em mim, ele não me procura mais, ou está me procurando muito pouco. Ou elas mesmo, com a retirada da mama, elas dizem que não tem mais aquele libido que tinha antes, né? Então, tudo isso influencia a questão emocional, né? Muitas das vezes elas têm perda também a perda de interesse, né, pelas atividades mais sociais, perda de interesse das atividades mais pessoais. Até para cozinhar é complicado, porque o calor que vem do forno, ela já sente o braço mais pesado, ela já sente que o braço inchou por conta do linfedema, tá? E as principais queixas que elas trazem são 3, né? Que é o linfedema, após a cirurgia de mama, quando retira a mama, é o linfedema de membro superior, a diminuição da amplitude de movimento do braço homolateral à cirurgia e a dor, né? Então, essa, eu brinco dizendo que é a tríade da mastectomia, né?
Então, elas geralmente, elas vêm com essas 3 queixas, é muito difícil elas não virem com essas 3 queixas, né? E tudo isso gera sentimento de incapacidade em relação a elas. E esse sentimento de incapacidade interfere no emocional, interfere no psicológico. É muito comum, por conta da retirada da mama, elas terem sensação de vergonha, né? Por conta dessa alteração da autoimagem, né, corporal. E aí, talvez, alguns estudos até mostram, né, que essa sensação de vergonha, mais alterações da imagem corporal, tem sido o principal fator preditivo negativo que tem minado a saúde delas. Seja a saúde emocional, seja a qualidade de vida, seja a forma como ela se sente, como ela se vê, e a perda da questão da sexualidade também é uma coisa que elas falam muito em relação à mastectomia. E aí uma coisa interessante, mesmo antes de conhecer a terapia psicossomática, com o professor Liberato, isso há milhões de anos atrás, né, que eu já tenho 7 anos de formado, eu já notava, né, que existia um padrão entre elas, emocional, né? Eu notava que, conversando já com elas, todas elas, em algum momento da vida delas, elas tiveram um momento talvez de tristeza muito grande, de mágoa, uma mágoa, algum ressentimento em relação a uma situação ou pessoas, e elas não souberam ressignificar isso. E aí, por não souberem ressignificar talvez essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento, ela lá na frente, ela desenvolve o câncer de mama, né? E é batata. Se você for pegar uma mulher que retirou a mama e você for a fundo, você vai ver que em algum momento da vida dela, ela teve um momento de tristeza muito grande, de mágoa muito grande, de ressentimento muito grande, e ela não soube trabalhar isso na vida dela. E aí, tudo aquilo que tu não resolve aqui, né, um dia desce para cá, pro corpo. Né? Começa com sintomas físicos, que é o corpo te avisando que tem algo errado, e tu tem que aprender algo, né, ou seja, ressignificar algo, mudar algo, e se tu não aprende, um dia, né, vira doença. É isso? Exatamente. E aí, entra a terapia psicossomática, né? E agora é com o professor. Rapaz, assim, vendo você falar, você explicar de uma forma tão pedagógica, né, assim, para que todos nós possamos entender, eu preciso lembrar de algumas coisas. Por exemplo, do perfil psicossomático, né, que é voltado para o câncer. As pessoas que têm maior tendência a ter neoplasia, quer dizer, o câncer, são pessoas rancorosas. É o perfil psicossomático tipo C. Então, é aquela pessoa fechada, rancorosa, que detesta perder. É aquela pessoa que, quando está tomando um suco ou vai tomar alguma coisa, menina, tu toma esse suco? Aí olha assim, fica, não, joga fora e nunca mais bebe aquele suco. Ou então, se brigar com a pessoa, nunca mais fala, desce da calçada para não dar um bom dia. Tá? Então, é verdade. Você já imagina, o câncer veio para curar a alma dessa pessoa. Exatamente. Ele veio para a pessoa se transformar. Aí ela perde a mama. No lugar de se transformar, fica pior. No lugar de se reformar, de se refazer, de se reconstruir, se perceber que não é aquela mama, que ela não é aquele câncer, não, fica cada vez mais fechada, cada vez mais contrita, cada vez mais encerrada em si mesmo, e aí vai ter na outra mama. E aí vai ter no pulmão. E aí vai ter no fígado. E aí foi consumida pelo próprio padrão de personalidade psicossomática. Você foi totalmente consumida pelo carquinos, pelo câncer, pelo caranguejo. Foi consumido. Se você visualizar, o caranguejo fica enterrado, fica nas zonas mais obscuras, fica no pântano, fica no lodo. E quando isso está voltado, por exemplo, a mama, né?
A gente diz assim, não, ela representa a feminilidade, ela representa a identidade feminina. Não é que a mulher vai andar com a mama mostrando, não. Não, Mas exatamente. ela pode usufruir dessa mama no momento íntimo. Ela pode usufruir dessa mama de uma forma até agressiva. Né? A auréola e o bico do peito significam ponta de lança. E quando ela perde a mama toda, ela perdeu a agressividade, perdeu aquele fator, aquele elemento que podia mostrar que estava ali. Perdeu um órgão que mostra a excitabilidade. Ficou com o bico do peito enrijecido, quer dizer, mostrando frio, mostrando excitabilidade. Perdeu uma parte dela, a pele foi embora. Né? Então, mostra ali que realmente uma parte dela foi perdida. Mas foi perdida por quê? Para que uma outra parte ainda maior pudesse ser renovada. O auto-perdão, o auto-zelo, a autocompreensão. Se ela não perceber isso, de que ela está perdendo para ganhar, de que ela está deixando ir para... Porque a gente sempre fala assim, quem ama deixa ir. Então, se você ama a sua feminilidade, se você entende a sua feminilidade, porque o câncer vem também, mesmo que seja em quadrantes, e a gente pode explicar isso daí, quando a mulher não está confortável com a sua própria feminilidade. Ela não quer ser mais a menininha do papai. Ela não quer ser mais a futura esposa de fulano de tal. Ela quer experimentar novas coisas. Ela não quer ser mulher, ela quer ser homem. E aí ela não aceita isso. Ela não se permite vivenciar. A sociedade não permite. O que é que vai causar? Eu vou ter que criar alguma coisa para perder minha mama. Porque eu não estou conseguindo vivenciar a minha feminilidade. E eu vou ter que perder. De alguma forma. Qual é a forma? Eu sou rancorosa. Eu não gosto de receber elogios de algo que eu não estou confortável. O que é que vai acontecer? Uma célulazinha. A gente sempre fala, quando está falando sobre câncer, a cada 3 segundos a gente produz uma célula. 1 segundo depois, o sistema imunológico vai lá e destrói. Vai que nesse 1 segundo você gerou uma frequência positiva para o câncer. E aí ela passa. A gente sempre fala pensar, vibrar e plasmar. Se você pensa algo que vai gerar uma formação errada, você vibra algo que vai gerar uma formação errada, não tem outro resultado que não seja uma formação errada. Né? E essa formação ela vai ser gerada especificamente no local de conflito. É a mente em conflito, o psicossoma em conflito e o corpo vai simplesmente imprimir. Você pensa na mente, vibra no psicossoma e imprime no corpo físico. Se o conflito é no âmbito emocional, vai usar o lado esquerdo, porque o cérebro emocional é o cérebro direito. E aí existe uma decussação, um cruzamento, e o lado emocional do corpo é o hemicorpo esquerdo. E aí eu sinto o ninho vazio, eu sinto a ausência de alguém sugando, eu alimentando alguém. Então a mama a ser objetivada pelo tumor vai ser a esquerda. Agora, se é o quadrante superior direito, esquerdo, inferior, isso tudo tem um porquê, tá? E agora sim, como a gente está falando de mastectomia, retirada total, a mama em si, a mama esquerda em si, ela representa esse aconchego. A mãe, quando está dando de mamar com o filho, quando bota do lado esquerdo, parece que o menino se sente mais calma, ele sente mais amor. Você que está assistindo esse vídeo, essa live, você pode até pensar, não tem nada a ver, experimenta. Se você está amamentando, se conhece alguém que esteja amamentando, pergunta, faz essa pesquisa rápida. Mulher, quando tu bota... Interessante é que a retirada acontece mais na esquerda, né, do que na direita. Ela geralmente, o lado emocional é muito forte. Por causa do ninho vazio. Então, às vezes, ela quer um volume a mais, ela quer que as glândulas produzam leite e ela não vai produzir. Aí fica aquele vazio e o corpo ele é muito obediente. Sentiu vazio? Sentiu. Quer preencher com alguma coisa? Quero. Vai lá e joga um cisto sebáceo que seja.
joga uma inflamação das glândulas mamárias, o que for. Se ela for, olha só como é cabível. Ela é do tipo A, o tipo de personalidade tipo A. É mais aguerrida, é aquela mulher mais acelerada, aquela pessoa que só solta uma atividade depois que consegue concretizar. Ela tem mais chance de ter linfagites, tem mais chance de ter mastite do que câncer. Porque vai atingir mais os vasos, as artérias, entendeu? Então ela vai ter mais inflamação no bico do peito, então é aquela mulher que tem as artérias mais inflamadas. Se é do tipo A. Se é do tipo B, quer dizer, aquela pessoa mais recatada, ela pensa mais antes de agir, ela tem mais possibilidades de ter alterações reumáticas. Então, os ligamentos mamários, os tendões dos músculos peitorais, então vai ter uma alteração de acordo com o tipo de personalidade. Agora, se é rancorosa, se ela é opiniosa, se tem dificuldade em perdoar, vai vir um tumor. E aí esse tumor vai ser no órgão que mais é afetado. Por exemplo, se é mais perto da questão da agressividade, ele vai escolher mais perto do bico. Se é mais perto do aconchego, do leito, do embalar, ela vai procurar os quadrantes inferiores. Se é na parte de aceitação, de dar o colo, de aconchegar, de consolar, vai para os quadrantes mais superiores. Então, tudo isso tem uma correlação. Isso na mama esquerda. E na mama direita tem a ver com o marido e com o papai. Quando ela tem conflitos com o marido, ou tem conflitos com o pai, com o irmão mais velho, com família, sem ser com o filho, a geração desse, que a gente diz, o psicossomatótomo oncológico, ele é na mama direita. E aí vai ter toda uma interferência da mesma forma que tem do lado esquerdo, vai ter também do lado direito. Mas não é em relação a ninho vazio, é em relação à cobrança, é em relação a conflitos de embates. Por isso que quando tem do lado direito, tem mais chance do nódulo estar atrelado à glândula mamária e à auréola e ao bico do seio. Porque é onde ela vai ter maior agressividade. Agora, se a mãe ela não foi agressiva com o filho na hora que ele precisava, agressiva em que sentido? Em ter um pulso firme. Você não vai usar droga. Você não vai ter determinada atitude. Você não vai fazer essa determinada escolha. A mãe tem esse poder de dar essa opinião, essa sugestão ou essa imposição. Tá? E quando ela não faz isso, ela gera no bico do peito esse psicossomatótico. E aí é gerado toda essa circunstância. Tá? Mas hoje quem tem que falar é você, meu amigo. Tá? Essa live aqui eu fiz exatamente pensando na sua capacidade técnica, né, de como você trata, por exemplo, não só com terapia psicossomática, mas trata, por exemplo, com reiki, com acupuntura, entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre isso daí, a sua prática clínica? Vamos. Então, dentro do tratamento da mulher que sofreu o câncer de mama, a gente tem a fisioterapia clássica, né, que é a terapia descongestiva complexa, que foi um termo trazido pela Angela Marques, né, no Brasil, que consiste, né, drenagem linfática, exercícios terapêuticos com o membro superior, enfaixamento compressivo e cuidados, né, com o membro, com a pele. Com relação às outras terapias, né, a gente, por exemplo, tem a hipnose. A hipnose, a gente faz uma regressão à causa. Então, a gente, na verdade, não trata o câncer de mama ou a mastectomia, a gente trata a mama, a gente trata a emoção que vem associada a esse tipo de coisa. Então, ela vai regredir a idade, onde tudo começou, e aí a gente vai trazendo outras, que a gente chama de evento inicial, né? E depois os eventos secundários que são atrelados a esse evento inicial. E a gente vai tratando tudo isso. Nesse processo de tratamento da hipnose é muito interessante, né? Que tu falaste a questão do auto-perdão, né? E a gente trabalha muito a questão do perdão na hipnose, né?
o perdão, essa ressignação. Então, existe um evento que gera um sentimento e esse sentimento gera uma percepção. Eu não posso alterar o evento que ocorreu, mas eu consigo alterar o sentimento. Então, se ela tem um sentimento, talvez, de ressentimento ou de rejeição, eu consigo mudar esse sentimento, talvez para um sentimento de amor, por exemplo, um amor próprio. E aí muda a percepção. Chegou uma pergunta aqui da Mônica. Ela colocou assim: e quando é depois de uma separação, é na esquerda? Quer dizer, a mulher está passando por uma separação, né? Toda aquela questão de comprou a casa junto, agora vai ter que perder a casa. Tem a guarda dos filhos, tem toda uma vida que foi criada junto. E depois da separação, apareceu o câncer de mama. Aí ela perguntou se tem uma tendência maior a ser do lado esquerdo ou por questões materiais ser do lado direito. Qual a sua... Aí dependendo do ponto de vista. Se for questão material, do lado direito. Se Exato. for uma questão mais emocional, será do lado esquerdo. Vai depender de como ela vai a percepção que vai surgir a partir dessa separação. Né? Vai surgir a partir dessa separação. E aí, o que acontece? Na hipnose, a gente trabalha muito o auto-perdão. Né? O perdão, a gente sempre fala, o perdão não é para aquela pessoa que te fez mal. Né? Porque aquela pessoa que está ali, ela está ali, está tendo a vida dela, fazendo a vida dela, mas o perdão é para você. Você não precisa concordar com o que ela fez, com o que ela deixou de dizer, fazer, mas o perdão é para você. E a gente trabalha também muito na hipnose, o auto-perdão. A gente faz toda uma reprogramação mental, né? E a partir daí, com sugestões extremamente positivas. E aí, a partir daí, o corpo ele vai fazer uma autocura. Né? E aí ele vai trabalhar para fazer essa autocura. Marcos, o que eu acho importante, assim, a gente sempre nas formações, porque algumas pessoas perguntam, Liberato, você usa métodos de hipnose? Eu disse, não, o que é que a gente faz com a terapia psicossomática? A gente faz a dessomatização. A doença deixa você fechado. Nós vamos diminuindo os fatores psicossomáticos e o que está ainda em resposta, que o que resta, são fatores fisiológicos. Né? Então, a questão da dessomatização é a gente desconstruir uma hipnose ou uma auto-hipnose, uma autodução daquilo que a própria pessoa causou. Né? E eu acho fantástico a questão de me perdoe ou me corrija, de Erickson, né? Que faz toda essa visualização positiva sobre aquilo que é importante para a pessoa vivenciar. Quer dizer, ele está criando memórias, está resgatando determinados insights que ela teve e dando mais força para aquela ação. Me corrija se eu... Na hipnose é justamente isso, é como um computador. Você tira aquilo que não está mais prestando, faz aquela limpeza do HD e coloca coisa nova, né? Coisa atualizada. E aí a coisa vai começar a funcionar como deve funcionar. No caso da acupuntura, a gente consegue tanto trabalhar a parte física quanto a parte emocional. E na medicina chinesa, a primeira causa de doença são as emoções. Né? Então, tudo aquilo que tu não resolve aqui, desce para cá. Então, na acupuntura e na auriculoterapia, né, que é a terapia aqui na orelha, a gente consegue trabalhar isso muito bem. Toda a parte física e toda a parte emocional. Então, vai depender. Eu estou com o inchaço no braço, que é o linfedema. Eu consigo, com a acupuntura, ajudar na redução. Se ela está com dor, eu consigo reduzir a dor. Se ela tem limitação, existem vários estudos mostrando que a acupuntura já melhora a limitação, né, do membro. E aí a parte emocional, ela vai nos trazer o que ela está demandando. Eu estou com insônia, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou triste, eu tenho muito ressentimento. Então, tudo isso a acupuntura ajuda a liberar. Né?
Marcos, comum. a gente, em conversa com algumas alunas, algumas amigas psicólogas, né? Eu sempre pergunto assim: você acha que com a terapia psicossomática, por exemplo, a gente está ultrapassando, está influenciando na sua alçada, né? E as respostas que eu obtive, assim, foram fantásticas, no sentido de que disseram assim: você está aplicando um método, uma técnica que não pertence à psicologia, tá? Então, no caso da acupuntura, você está aplicando uma técnica física, mas o seu discurso terapêutico, ele vai facilitar uma modificação comportamental. E dentro Porque, na verdade, a gente trabalha... professor, Como é? Porque, na verdade, professor, na acupuntura eu não trato ansiedade, eu trato um padrão sindrômico. Sim. E a partir desse padrão sindrômico, às vezes um padrão sindrômico, eu posso ter várias doenças com o mesmo padrão sindrômico. Então, por exemplo, se chegar uma mulher que retirou a mama e ela está apresentando, vamos dizer assim, um aperto no peito, está magoada ou está triste por conta disso, se chegar 5 mulheres com a mesma queixa, às vezes a forma de tratar as 5 podem ser um pouquinho diferentes, porque cada uma pode apresentar um padrão sindrômico completamente diferente, que é o diagnóstico dentro da medicina chinesa. Então, eu não trato ansiedade, eu não trato depressão, eu não trato tristeza, eu vou tratar um padrão sindrômico, e esse padrão sindrômico está levando a isso. E é dentro da visão da medicina chinesa. Né? Dentro da visão da medicina chinesa. O Reiki é energia com imposição das mãos, e é muito interessante. O Reiki trata tanto patologias físicas, tanto patologias emocionais, ele relaxa muito, ele acalma muito, e é uma terapia, assim, fantástica, e que eu gosto muito de associar, por exemplo, com a acupuntura. Eu mando, já testei, eu mando reiki para as agulhas, por exemplo, de acupuntura. Isso potencializa o efeito das agulhas, né? Então, tudo é energia, como você falou no início, né? Tudo é energia. O reiki é energia, a acupuntura é energia, a hipnose é energia, a terapia psicossomática é energia. Então, tudo é energia. Então, você tem aí várias formas de você tratar, além da fisioterapia convencional, né, que é importante também, né, a drenagem, são os exercícios, mas você hoje também tem essas outras formas, e que essas outras formas, elas entram nessa outra linha, né, mais da psicossomática, né, e aí que é mais interessante, né, e aí abre um leque de possibilidades. Eu tenho visto hoje muitas pessoas que vêm me procurar no consultório e, por exemplo, uma fibromialgia, eu vou tratar com acupuntura, se eu botar um ponto para dor na fibromialgia, é muito. O restante eu trato só com pontos para tratar a parte emocional. Eu gosto de tratar muito fibromialgia com reiki e acupuntura. E geralmente ela sai sem dor ou quase sem dor do consultório, porque causa um relaxamento muito grande. Às vezes são mulheres que, eu tô com uma angústia aqui no meio do peito, aí você coloca os pontinhos de acupuntura, no meio da sessão ela começa a chorar. E aí essa angústia ela vai embora, porque na medicina chinesa é uma estagnação de energia bem aqui no meio do tórax. E aí quando eu tiro essa estagnação, eu abro o fluxo, como o senhor falou, e esse fluxo ela faz a liberação. Muitas vezes ela faz a cartase emocional, ela chora, ela tem uma cartase. Na sessão é muito comum, por exemplo, na hipnose, a pessoa chorar, às vezes na acupuntura, dependendo da parte emocional, ela chora também, às vezes no reiki também, porque você faz essa cartaz, você libera aquilo que estava preso, aquilo que estava ali contido, né? E nesse tipo de paciente, né, que retira a mama, principalmente a mama esquerda, né, o fator emocional é muito forte. Então tem muita coisa ali que precisa talvez ser liberada, que está presa.
E à medida que você vai fazendo essas terapias, aquilo vai sendo liberado, o emocional vai sendo liberado, o corpo ele começa a fazer a autocura, ela tem uma recuperação mais rápida, ela fica de bem com a vida, ela aceita as mudanças melhores, talvez no seu estilo de vida ou nas rotinas que ela tem que ter durante essa nova percepção que ela vai ter do corpo, ela tem uma percepção mais positiva do corpo, ela encara melhor os sentimentos, talvez, de tristeza, incapacidade, e tudo isso melhora a qualidade de vida, né? E aí ela faz essa retomada, né, dos hábitos, ela resgata a autoestima, né? E a autoestima, né? A autoestima, na verdade, é a tua autoimagem e o teu eu ideal, né? É formada por essas duas coisas, né? Então, a autoimagem a autoimagem é como você se vê, né? O teu eu ideal é aquilo que você é uma visão de futuro, são metas, são modelagens que você faz. Então, a autoimagem, a terapia psicossomática, ajuda a blindar, né? Você tem a questão de você vivenciar, né? De você olhar na autoimagem, né? Trabalhar a questão da comunicação, do pensamento. Você consegue blindar aquelas pessoas em relação a esses pensamentos mais negativos, né? Tanto que a gente procura sempre o positivo em relação ao negativo que a gente acha, né, na terapia psicossomática. Eu quero saber de você se você já está aplicando nos seus pacientes o controle consciente da vontade. Se já está... Sim, já tem aplicado, tem resultados bem interessantes. Para as pessoas se verem que isso tudo é muito significativo, né? Fala um pouquinho da tua experiência dentro do controle consciente da vontade aí, que você está usando. Eu até peguei... Tem duas pacientes agora que estão com dor no quadril, né, no sítio intertrocantérica. Então, eu já coloquei, como é que está a tua satisfação em relação à tua vida? E aí, mas como assim? É do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado direito, então... como é que está a tua satisfação em relação ao teu lado material, financeiro? Mas como é que tu sabe isso? Né? É muito interessante. Já te chamar de bruxo também, viu? Já te chama de bruxa. Como é que tá teus objetivos, né? A tua visão de futuro, os teus objetivos. Você teve algum objetivo na tua vida que tu não conseguiu concretizar e isso tá te levando a algum problema material na tua vida? E aí, assim, é muito interessante que bate. Né? Bate tudo. Exatamente. Tipo de né? Agora, assim, em relação à mulher mastectomizada, quando você vai aplicar, por exemplo, o controle consciente da vontade, com aquela prática do espelho psíquico, e você consegue perceber que ela vai visualizar ela criança, ou ela quando o filho dela nasceu, é uma forma de uma hipnose em vigília. Vigília. Né? Então, ela tá é uma hipnose em vigília. Falando para você aquilo que a mente dela está retroprojetando. Né? Então, isso daí é uma ferramenta maravilhosa, economia de tempo, e ela vai conseguir exteriorizar um sentimento. Né? Então, como ela está. E a melhor coisa do espelho psíquico, Marcos, é que ela vai poder conversar com ela mesma. Qual é a mensagem que você está recebendo? Qual é a mensagem que você quer passar para essa pessoa que você está visualizando? Quer dizer, então, a revelação acontece. E é muito interessante. É uma hipnose em vigília. Ela está de olhos abertos e você consegue resgatar em algum momento da vida dela, talvez na infância, né, aquele padrão. E aí, a partir daí, ela faz todo um processo de autopercepção e ela consegue reaprender, né, ou desaprender, reaprender com aquilo ali. Dá muito certo. Assim, no processo que você tem da aplicação da terapia psicossomática, na dor ou na incapacidade,
você consegue perceber a importância dos passos da propedêutica. Por exemplo, se você faz com que seu paciente ou a sua paciente ela consiga se desmembrar a mente do corpo, o que é isso? Ela perceber que ela não é só o corpo. Quando ela tiver a mama retirada, ela vai perceber que não foi ela que morreu. O que saiu ali foi o câncer e ela está livre. Ela continua. E ela vai se resgatar. A feminilidade dela não pode se limitar a uma glândula. Ela tem a outra. Ou aquela glândula serviu a determinado momento da vida dela. E de agora para frente, ela continua. Então, é uma propositura de evolução. A mulher não precisa ter mama para ser mulher. A mulher não precisa ser magrinha para ser bonita. A mulher não precisa ser alta para ser vistosa. A mulher não precisa ter padrões de beleza, tá? É tanto que Angelina Jolie, o que foi que a Angelina Jolie fez, meu amigo? Exatamente. A Angelina Jolie, ela tinha a avó, a mãe, todas as mulheres morreram de câncer de mama, porque aí depois ela fez, como ela tinha dinheiro, ela descobriu que ela tinha um gene muito agressivo, e aí ela fez uma mastectomia profilática. Ela retirou as 2 mamas. Porque ela já sabia, se eu não fizer isso, eu vou morrer também. E ela deixou de ser a Angelina Jolie? Jamais. Casada com quem, pelo amor de Deus? Pois é. Né? Então, e aí aquela história, é justamente a autopercepção que a pessoa tem de si. Então, se ela tem uma autopercepção positiva, ela não precisa das 2 mamas. Exatamente. Ela consegue se aceitar, ela consegue se respeitar, ela consegue se amar, ela consegue se dar valor, né? Agora, será que ela consegue fazer isso pelo fato de ser uma pessoa pública? Se fosse sem ser um artista, ela, se fosse recatada, se fosse uma pessoa normal, será que ela, em uma outra profissão, tomaria a mesma atitude? Às vezes eu fico pensando sobre isso. Ou ela fez isso daí por ela e para ser um modelo a ser seguido, né? Porque já que ela é uma pessoa pública, uma artista reconhecida mundialmente, ela utilizou um drama, um conflito próprio, íntimo dela, mas ela simplesmente transcendeu. Ela foi lá e mostrou muito mais, e aí ela foi capaz de se auto-perdoar, perdoar a família, não ia culpar a genética, nada disso. Foi lá e resolveu, né? E foi uma atitude saudável, né? E que sirva realmente de exemplo, né? De modelo das mulheres que possam estar assistindo aqui, possam estar participando, né? E que possam ver, olha, eu não vou ser a Angelina Jolie, mas eu também tenho a minha beleza, eu tenho a minha feminilidade. E outra coisa, retirou a mama, tem cirurgia plástica. Eu posso Exatamente, fazer reconstrução mamária. Tenho dinheiro para reconstrução, uso enchimento, faz qualquer coisa. Mas saiba que a feminilidade é do espírito, não é do corpo. A feminilidade é da alma, né? Não é o corpo. Né? Existem homens muito mais femininos do que determinadas mulheres. Né? E isso é da alma, é da ânima, é o que anima aquele corpo. Então é o espírito que é feminino. Não é a mama que traz a feminilidade, né? A gente está recebendo aqui parabéns, tá? Um monte de coraçãozinho subindo. Então a gente está muito feliz nesse instante, tá, pessoal? Que vocês estão aqui, tá? A gente precisa comunicar, a gente precisa tornar comum essas informações, né? Pessoal, a gente está acabando aqui a nossa live, tá? A gente só está recebendo elogio, viu, Marcos? Aqui direto, eu acho que isso aí é algo que a gente conseguiu alcançar, né? A Mônica coloca assim, mãe no ICC, o fisioterapeuta me disse que a maioria das mulheres desenvolveram após uma separação. Né? Deixa eu ver se eu consegui ler aqui. Desculpa. Um dia, acompanhando a mamãe no ICC, o fisioterapeuta me disse que a maioria das mulheres desenvolveram após a separação. Então, a gente pôde falar sobre isso, né? Principalmente do lado direito, né? Que já começa mais assim, do marido,
do pai, né, um conflito com o pai, e do lado esquerdo é o ninho vazio. Às vezes teve o câncer do lado direito e não teve o apoio que poderia ter tido dos filhos, se sentiu vazio, e aí tem uma recidiva, e aí vai atingir o lado esquerdo, né? A gente acha, às vezes, que essa regrinha, ela é uma regrinha falha, mas se você for analisar ali no pé da neurociência, ela fala muito, né? Então, a medicina tradicional chinesa, a indiana, a Ayurveda, elas manjam das coisas realmente, né? É verdade. Queria primeiro agradecer, né, ao professor Liberato, né, pelo convite, e já convidar ele, né, para a gente fazer uma live também juntos lá no Instagram, né? Alguma coisa sobre ansiedade, medo e etc, né, que é meu nicho, né? E agradecer ao professor Liberato, né, um curso muito legal, né, que eu fiz com ele de terapia psicossomática na dor, né? É um curso muito interessante porque você abre a cabeça, né? Você enxerga a doença de uma outra forma, né? Você não enxerga a doença só como do aspecto físico, né? Então você começa a enxergar a doença de outra forma. E o mais legal, não só enxergar de outra forma, mas você consegue tratar junto com a sua terapia, aquela que você usa no seu dia a dia, você consegue tratar com a terapia psicossomática, porque é uma outra linha de raciocínio, é uma outra forma de pensar, e que muitas das vezes é aquela coisinha que às vezes estava faltando. O meu tratamento, eu consegui 90%, 80% de melhora, eu não estou conseguindo aqueles 20%. E aí, às vezes, a terapia psicossomática vai lá e consegue aqueles 20% que estavam faltando, né? E o que eu vejo hoje nas doenças todas as doenças têm um fundo emocional. Não existe uma doença sem um fundo emocional. Tudo começa aqui, para depois descer para cá. Então, se você trabalha aqui, se você faz uma autopercepção daqui, você se aceita, você se respeita, você se ama, você se valoriza, você gera uma nova percepção para aquele problema, que na verdade não é um problema, é um aprendizado que você tem que ter. Eu sempre falo para meus pacientes que têm ansiedade, qual é o aprendizado que a ansiedade está querendo te trazer? O que você tem que aprender com relação à sua ansiedade, né? O que aquela taquicardia está querendo te dizer, né? O que aquela opressão no peito está querendo te dizer? E a mesma coisa a gente mostra através da terapia psicossomática, que existe algo na vida dele lá atrás que precisa ser, né, percebido e precisa ser, né, resignado na vida dele. E aí, quando ele faz essa virada de chave, melhorou, a minha dor não voltou, minha dor melhorou, aquele incômodo eu não tenho mais. E é muito interessante. Vale muito a pena fazer o curso do professor, né? E para você ter essa outra visão, né? Que inclusive no Atlas, né, é a parte digestiva, a parte respiratória e a parte músculo-esquelética. Então, é muito interessante. Pronto, meu amigo, eu agradeço demais as suas palavras, fico muito emocionado com isso, tá? Namastê, professor. Aqui participando, tá? Namastê, namastê. Namastê. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.